Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento De Boa com Ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica de Jeffrey Dahmer, o serial killer mais cruel da história. Então se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica vai ser baseada na biografia de Jeffrey Dahmer, então esse vídeo vai ter muita bizarrice e conteúdo pesado. Se você é uma pessoa sensível a esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você não assista, beleza? E antes de começar a análise, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais análises psicológicas de games, séries e animes e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental, beleza? Vamos começar entendendo a criação familiar de Jeffrey Dahmer. Ele nasceu em 1960 na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. Lá ele vivia com seus pais, Lionel e Joyce Dahmer, que eram pessoas psicologicamente perturbadas. Sua mãe sofria de depressão. Seu quadro era tão grave que ela já tinha tentado de uma vez. Além disso, Joyce sofria de outras doenças e tinha que tomar vários remédios, chegando no ponto de se tornar viciada neles. Já o seu pai era ausente em sua vida, porque em um momento ele passou a se dedicar aos estudos. Lionel estudava em uma universidade e quase não passava tempo com a família. Jeff Dahmer também morava com seu irmão mais novo, chamado David, que aparentemente recebia mais atenção dos pais, fazendo Dahmer ficar ressentido por isso. Os pais de Dahmer não se davam bem um com o outro, viviam brigando e discutindo dentro de casa. Eles se separaram quando o filho completou 18 anos de idade, deixando ele morando sozinho, praticamente abandonado. Como a gente pode ver, a criação familiar de Dahmer foi totalmente conturbada. Ele cresceu sem receber afeto e atenção, e isso fez ele se tornar uma criança solitária e introspectiva, apresentando ali alguns interesses bem estranhos. Com 10 anos de idade, o Dahmer começou a apresentar interesse por animais mortos. Ele tinha curiosidade para entender como preservar os ossos e esqueletos desses animais. Como seu pai era farmacêutico, ele acabou demonstrando como é que ele poderia fazer isso utilizando alvejante e outros produtos químicos. Após aprender essas técnicas, o Dahmer passou a coletar animais atropelados para poder retirar seus ossos e fazer como se fosse uma coleção. No ambiente escolar, ele era visto como um adolescente estranho e bizarro, porque na sua busca por atenção, ele fazia comportamentos inadequados. O Dahmer fazia de conta que estava sofrendo uns ataques epiléticos e também fazia brincadeiras de mau gosto com os colegas. O Dahmer tinha um funcionamento cognitivo dentro da média. Ele aprendia as matérias com facilidade e tinha um bom raciocínio, mas não tinha um interesse pela escola. Alguns professores relataram que o seu desempenho escolar era mediano. Ele tinha um grande potencial acadêmico, mas não aproveitava disso por causa da falta de interesse. Aos 15 anos de idade, Jeff Dahmer apresentava traços de alcoolismo. Ele bebia exageradamente e dizia para os colegas que o álcool era como se fosse um remédio para ele. E esse alcoolismo trouxe vários prejuízos ao longo de sua vida. Após terminar o ensino médio, ele começou a fazer faculdade a pedido de seu pai, mas abandonou o curso por conta do seu alcoolismo. Depois disso, Dahmer conseguiu alguns empregos, mas gastava todo o seu dinheiro com bebida, fazendo com que ele passasse dificuldades financeiras. Além disso, ele se alistou no exército também por insistência do pai, mas foi expulso de lá por conta dos seus problemas com o álcool e também por ter 2 soldados. Teve outra vez também que ele foi preso por estar bêbado, se em locais públicos. Então o alcoolismo era um problema em que Dahmer passava e também fazia sua família passar. Ainda na fase da adolescência, ele descobriu sua orientação. Ele teve um breve relacionamento com um garoto de sua idade e decidiu não contar isso para os seus pais. Além disso, ele foi desenvolvendo algumas parafilias, ou seja, desejos e fantasias bem estranhas. Essas fantasias envolviam a dominação dos seus parceiros e também a dissecação do corpo deles. Em 1978, após concluir o ensino médio, Jeffrey Dahmer cometeu seu primeiro assassinato. A vítima se chamava Steven Hicks e tinha 18
18 anos de idade. Ele foi convidado pelo Dahmer para ouvir música e tomar cerveja em sua casa. Os dois passaram um tempo ali conversando e bebendo, até que Hicks se levantou e disse que estava indo embora. Mas Dahmer não aceitou esse comportamento e o garoto até a morte usando um haltere de academia. Depois disso, ele tirou a roupa da vítima e se em cima do corpo dele. No dia seguinte, Jeff Dahmer levou o cadáver até o porão, cortou ele em pedaços e enterrou no seu quintal. Algumas semanas depois, ele desenterrou o corpo, jogou os pedaços em ácido para poder dissolver e jogar na privada. Durante esse episódio, Dahmer estava morando sozinho, porque os seus pais tinham se separado e o abandonado. Então ele estava fazendo o que queria. Não tinha nada que segurava seus desejos inconscientes. Mas daí, 6 semanas depois do assassinato de Hicks, o pai de Dahmer volta para casa e vê que ele estava morando sozinho. Lionel fez de tudo para tentar ajudar o filho. Orientou para que ele estudasse, trabalhasse, procurasse ajuda para poder tratar o alcoolismo, mas não teve sucesso. Então ele falou pro Dahmer ir morar com a sua avó, porque os dois tinham um bom relacionamento. E morando com a avó, ele conseguiu até controlar seus impulsos por um tempo. Ali ele foi seguindo as ordens dela, começou a frequentar a igreja, procurar emprego. Só que depois de um tempo, o Dahmer começou a frequentar bares e saunas gays, o que fez suas fantasias assassinas voltarem. Alguns relatos dizem que ele assassinou algumas pessoas dentro da casa de sua avó, escondendo os corpos dentro de um tambor no porão da casa. Além disso, ele voltou a ter problemas com o álcool, o que fez sua avó pedir para que ele saísse de casa, porque ela não aguentava mais os problemas que ele estava causando. Em 1990, Jeffrey Dahmer mudou para um novo apartamento em Milwaukee e a partir daí ele cometeu diversos assassinatos. Nesse local, ele tirou a vida de dezenas de pessoas, se tornando o serial killer mais cruel da história. As suas vítimas tinham um padrão, eram todos homens em que ele tinha atração sexual. Dahmer tinha o costume de levar suas vítimas para casa e atordoá-las colocando um medicamento na bebida deles. Assim que ele percebia que a pessoa estava ali inconsciente, ele injetava ácido no cérebro ou até a morte. Depois ele praticava necrofilia e dissecava o corpo, guardando algumas partes, como o crânio, os órgãos genitais e o coração. E a bizarrice não parava por aí. Com o tempo, ele passou a fotografar os corpos, fazendo uma coleção de fotografias. E também começou a praticar canibalismo, ou seja, ele comia a carne de suas vítimas. Em 1991, ele foi preso após uma vítima conseguir fugir e o denunciar para a polícia. Jeff Dahmer confessou todos os crimes e foi condenado à prisão perpétua por ter assassinado 17 pessoas. Depois de 3 anos preso, ele foi morto por Christopher Scaver, outro detento que o espancou até a morte com uma barra de ferro. Um fato interessante sobre Jeffrey Dahmer é que ele foi diagnosticado com 3 transtornos mentais diferentes: o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade esquizotípica e o transtorno psicótico. Eu vou explicar cada um desses transtornos aqui para vocês. O borderline é um transtorno que causa instabilidade no humor, no comportamento e na personalidade da pessoa. Os sintomas mais comuns desse transtorno são a impulsividade, o sentimento de abandono, as alterações no humor, o medo de ficar sozinho, o descontrole emocional e a falta de noção de riscos. O Dahmer apresentava todos esses sintomas. Seu histórico de assassinatos mostra que ele não aceitava ser rejeitado, e isso causava um descontrole emocional, o levando a ter comportamentos agressivos. Ele tinha também muito medo de ficar sozinho, por isso que ele procurava a todo custo estar com alguém. Dahmer apresentava impulsividade, ele era movido pelos seus desejos sexuais e não se importava com a consequência de seus atos. Se você quer entender mais sobre o transtorno borderline, assista esse outro vídeo que está aparecendo aí no card. Lá eu falo sobre as causas, sintomas e tratamento para esse transtorno. Vale muito a pena assistir. Mas enfim, o transtorno de personalidade esquizotípica, que era outro transtorno que o Dahmer tinha, já afeta a capacidade da pessoa de criar vínculos afetivos e também afeta a percepção de realidade. Uma pessoa com esse transtorno apresenta pensamentos e comportamentos estranhos, ansiedade social, alta sensibilidade com críticas e desconfiança em excesso. É muito claro que o Dahmer apresentava esses sintomas. Ele tinha interesses bizarros em dissecação, via as pessoas de forma objetificada
e não conseguia desenvolver relacionamento com elas. Agora o transtorno psicótico já seria o distúrbio mais grave de Dahmer, porque ele afeta totalmente a percepção da realidade, fazendo com que a pessoa não consiga diferenciar o que é real e o que é imaginário. Os sintomas mais comuns são delírios, alucinações, mudanças de personalidade, confusão mental e agressividade. Essas 3 doenças mentais que o Dahmer tinha acabou desenvolvendo outros problemas psicológicos, como o alcoolismo, que é o vício em bebidas alcoólicas, a necrofilia, que é o desejo por cadáveres, e o canibalismo, que é o desejo de comer carne humana. O cara tinha praticamente uma coleção de transtornos mentais. Agora vamos entender um pouco sobre os fatores que podem ter causado essa bagunça dentro da mente do Dahmer. O fator ambiental é o principal fator, porque como a gente viu, ele vem de uma família totalmente desestruturada. Seus pais eram pessoas mentalmente perturbadas e praticamente o abandonou. Por isso ele não desenvolveu a capacidade de sentir afeto e empatia pelas pessoas. Isso fez com que ele enxergasse seus parceiros como objetos que não possuem sentimentos. O Dahmer foi se apoiando em ideias egoístas, o que mexeu muito com a sua percepção de si e do outro. Outro fator que pode ter causado seus transtornos é uma má formação no cérebro, porque alguns relatos dizem que a mãe dele teve problemas mentais durante a gravidez e tomou muitos remédios durante a gestação. Isso pode ter afetado o desenvolvimento cerebral do Dahmer. E uma última possibilidade é uma cirurgia de hérnia dupla que ele fez durante a infância. Alguns depoimentos dizem que antes dele fazer essa cirurgia, ele era uma criança feliz e cheia de energia, e que depois dela, Dahmer se tornou um garoto quieto e introvertido. Quero ouvir seu coração, porque eu vou comer ele. Para mim, a mente de Jeff Dahmer é um lugar muito sombrio e complexo. Foi um grande desafio analisar o seu funcionamento psíquico. E você, o que você acha da mente do serial killer mais famoso do mundo? Compartilha sua opinião comigo aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Eu fiz aqui uma análise psicológica de Jeffrey Dahmer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto 3 vídeos novos, então vai acompanhando aí, beleza? Então até lá e um abraço.